Então estamos aí de novo, gurizada, boa noite. Vamos tentar fazer alguns exercícios com vocês de teste de hipótese. Na aula passada nós vimos dois tipos de teste de hipótese. Para a média a gente viu o teste T student e o teste Z de distribuição normal. E para teste de hipótese para proporção nós vamos usar somente o teste de Z, que é a distribuição normal. Então, para a gente entender um pouquinho do que foi falado na aula passada, vamos fazer alguns exercícios aqui. Lembrando que eu já coloquei esse material lá no Black para vocês, inclusive fazendo alguns desenhos para ver se vocês compreendem melhor os 3 exercícios que nós fizemos na aula lá no Black, tá? Que eu considerei exercícios teóricos. Hoje nós vamos fazer uns exercícios mais práticos, tá? Então, vou começar com o 22 aí, por exemplo, que diz assim: um grande fabricante de certo produto afirma que as unidades produzidas por sua empresa pesam em média 10 kg. Considera-se que os pesos das unidades produzidas são normalmente distribuídos. Isso aí significa o quê? Que ele quer que vocês façam o cálculo da teste de hipótese em cima da distribuição normal de graus, aquela de cima. Para testar a hipótese do fabricante, selecionou-se aleatoriamente 9 unidades do produto, apurando-se uma média correspondente igual a 9 kg. Se ele selecionou 9 unidades aleatoriamente e calculou a média, significa que essa média 9 kg é a média amostral, com variância igual a 4. Também testou a variância amostral, que é igual a 4. Lembrando que no cálculo aqui que a gente precisa, para fazer o cálculo aqui em questão, que vocês vão ver logo a seguir, a gente precisa do desvio padrão também. Foram formuladas as hipóteses. Hipótese de igualdade, que eu já falei para vocês, o H0. Média, o φ, média populacional é igual a 10. E contra a hipótese alternativa, que ele chamou H1 aqui, onde ele está dizendo que a média populacional é menor que 10. Então ele quer justamente saber se a média é igual a 10 kg ou a média difere de 10 kg. É maior que 10 kg. Por isso que ele vai usar o teste de hipótese, no caso aqui, o teste T. Por que ele vai usar o teste T e não o teste Z? Porque, primeiro, o número de dados que ele deu são apenas 9, menor que 30. E a variância que ele deu é a variância amostral. Então, sempre que for dado a variância amostral, automaticamente nós temos o desvio padrão amostral. Então, sempre que for dado o desvio padrão amostral e o número de dados for inferior a 30, sempre se utiliza, no caso de teste para média, o teste T-Student. Aí ele pergunta, obtém-se que o valor da estatística T, o que é estatística T? É o T calculado, a ser comparado com o T tabelado é igual a quanto? Então, o que ele quer é que a gente calcule o TC, o T calculado. Para isso, a gente precisa saber a fórmula. Reparem como é que é a fórmula. T calculado é igual a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão amostral por raiz de n. Então, o que a gente precisa para fazer esse cálculo? Média amostral. Ele deu, está aqui, 9 kg. Média populacional, ele deu, é o que está sendo testado, 10 kg. Desvio padrão amostral, ele não deu. Ele deu o quê? A variância. Que a variância é igual a 4. Se a variância é igual a 4 e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, automaticamente o desvio padrão vai ser igual a 2. E que mais que ele deu? Ele deu também o número de dados, o n, que são 9. 9 unidades, como ele completa. Então, nós temos tudo para fazer esse cálculo aqui. É só substituição na fórmula. Então, o T calculado é igual média amostral, 9, menos média populacional, 10, dividido por desvio padrão amostral, 2, sobre raiz quadrada de 9. Quanto que vai dar isso aqui? 9 menos 10, menos 1 dividido por 2, raiz quadrada de 9, 3. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 1 vezes, inverte, quando a gente divide fração, 3 meios. Logo, o nosso T
calculado, nossa estatística T, qual é o outro nome que ele leva, menos 3 vezes, menos 1 vezes 3, menos 3, 1 vezes 2, 2, menos 3 dividido por 2, menos o meio. Está aqui o nosso T calculado, que numa hipótese saber qual é a hipótese a ser aceita, a gente teria que comparar com o T tabelado. Mas não foi pedido isso. Nesse exercício foi só pedido para calcular o T calculado. Tá aí. Opa. Menos, né? Olha o sinal. Menos 1,5 aí. Isso aí nós temos como resposta, se a gente achar, a letra A. Se vocês quiserem conferir todas as respostas desses exercícios, só vocês virem aqui no final. Vocês têm o número da questão, que no caso ali era 22, repara, 22, letra A. Está ali para vocês. Então, como é que eu estudo por uma prova dessa, professor? Faça o exercício primeiro, confira lá no gabarito. Tranquilo até aqui? Esse primeiro? Vamos, eu vou escolhendo aleatoriamente aqui. Vou fazer agora o exercício de número 24. O que fala o 24? Vamos lá. Considere que os salários de todos os funcionários de uma empresa de tamanho infinito sejam normalmente distribuídos com uma média FI e um desvio padrão populacional. Opa! Uma amostra aleatória de 169 desses salários, sem reposição, apresentou uma média de X reais. Com base no resultado da amostra, deseja-se testar a hipótese a um nível de significância 5%, se φ é superior a 2.000, sendo formuladas hipóteses H0, φ igual a 2.000, hipótese de igualdade, e H1, hipótese de desigualdade, φ maior que 2.000, que ele chama hipótese alternativa. Sabe-se que a H0 não foi rejeitada, considerando a informação da distribuição normal padrão Z, que a probabilidade de P, Z maior que 1,64 é 0,05. O valor de X é no máximo quanto? Bom, esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais complicado, certo? Aqui envolve muitos conceitos. Então, vamos por parte. Primeiro, considere que o salário de todos os funcionários de uma empresa de tamanho infinito sejam normalmente distribuídos com média FI e um desvio padrão populacional. Símbolo do desvio padrão populacional está aqui. 149,50. Uma amostra aleatória de 169 desses salários. Opa, deu um número N. 169 dados. Apresentou uma média de X reais. O que ele está perguntando nesse exercício é a média amostral. É o X barra. Com base no resultado da amostra, deseja-se testar a hipótese a um nível de significância. Ele te deu o alfa. O que é nível de significância? É a área onde se encontra o Z tabelado. E o p-valor é a área onde se encontra o Z calculado. Isso eu mostrei nos exercícios na aula passada. Então quer dizer, cara, que esse alfa é 5%, isso aqui eu automaticamente vou procurar na tabela e vou ter o tal de Z tabelado. Perfeito. Mas vamos com calma. Se φ é superior a 2.000, sendo formuladas as hipóteses. Então ele diz o seguinte, hipótese H0. A média populacional é igual a 2.000. H1. A média populacional, ela é maior do que 2.000. Só por isso aqui eu já sei que temos um teste Z para fazer unilateral à direita. Por quê? Porque a média é maior que 2.000. Então aqui, se tivéssemos que testar, seria unilateral à direita. Se fosse φ menor que 2.000, teríamos o teste unilateral à esquerda. E se fosse diferente, teríamos que testar nos dois extremos da distribuição normal de Gauss. Aonde é que eu tenho isso, cara? Lá na teoria que eu falei na semana passada e que está no início desses exercícios. Outra coisa, o que ele fala ali? Ele te dá uma área, ele te diz o seguinte, a probabilidade do Z, que Z é esse?
Z tabelado ser maior que 1,64 é igual a 5%. Ou 0,05 é 5%. Então ele quer saber, o valor de x é no máximo. Então esses são os dados que a gente tem. Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu só passar aqui um negocinho em branco para a gente, dois, para a gente trabalhar aqui tranquilo. Então repara, vamos dar uma olhadinha agora no desenho aqui, para entender um pouquinho. Vou tentar desenhar o melhor aqui para vocês. Isso aqui, ó, é a nossa distribuição normal de Gauss. Está aqui. Certo? Em cima dessa distribuição normal de Gauss, a gente pode rejeitar e aceitar H0. Automaticamente, se eu aceito H0, eu rejeito H1. Se eu rejeito H0, eu aceito H1. Se eu rejeito H0, eu aceito H1. Então, olha para cá. Essa área aqui, eu vou chamar que é a área que vai ser ocupada pelo Z tabelado. Opa, Z tabelado, ZT. É o Z que eu procuro lá na minha tabela. Certo? Vamos supor isso aqui. O que ele diz contra o Z tabelado? Repara, que o alfa, que a área que ele ocupa, o meu Z tabelado, é de 5%. Ó. O que ele está querendo dizer aqui com isso? Que essa areazinha aqui, ó, essa areazinha que vocês estão vendo aqui, que eu estou colorindo, que é do alfa, nível de significância é de 5%. Nós já vimos que a distribuição normal de Gauss ela tem 50% dos dados para cá e 50% para lá. Se aqui é ocupada por 5%, significa que essa área aqui ela é de quantos por cento? 45%. Se interessa? Não, é só para vocês entenderem. Porque a área toda aqui tem 50%. O que nos interessa é isso aqui. Certo? Esse Z aqui, tabelado, que corresponde a 45%, se eu procurar lá na tabela que está no final, só para vocês entenderem, ó, se eu procurar lá na tabela, essa é de T-Student, essa aqui é de coisa. Se eu procurar 49%, só para vocês entenderem o que ele deu ali, ó, 45%, perdão, 45%, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Aproximadamente 1,64, que é dar 44,95, quase 45. Então, o que significa isso? O que significa isso? Que quando ele deu o nível de significância de 5%, e essa área aqui vale 45%, que esse Z que está aqui, exatamente o número que está aqui, ele vale 1,64. Isso é o que ele deu aqui. PZ maior que 1,64 é 0,5%. Ele deu essa área, que é o nível de significância. Então, até aqui vale 1,64. Compreenderam um pouco o que é esse dado que ele deu? É isso aí. Muito bem. Então, o que a gente sabe? Que o Z tabelado ele é de 1,64. Então, olha só. Para a gente saber se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula, o que nós temos que fazer? Que nós temos que comparar o Z calculado com o Z tabelado. Como é que eu acho o Z calculado, meus amores? Usar a fórmula. Vou até calcular de azul. Então, o Z calculado, ZC, como é que eu calculo? Eu pego a média amostral menos a média populacional, divido pelo desvio padrão amostral sobre raiz de N. Então, quanto que me dá o meu Z calculado? Quanto que me dá o meu Z calculado? Vamos ver se eu tenho esse número. Eu não tenho como calcular, por quê? Porque está me faltando justamente a média. A média amostral está me faltando. Então, esse dado aqui está me faltando, por isso que eu não consigo calcular. A média populacional eu tenho. Ele me deu lá no problema, voltando lá. Ó.
Média populacional é de quanto? 2.000. Então aqui vale 2.000. Qual é o meu desvio padrão amostral? Eu tenho também, é 149,50, se eu não me engano, que ele me deu lá. Olha lá, ó. E o meu número de dados é 169. Então isso aqui, dividido por raiz quadrada de 169. Se eu tivesse, repito, a minha média, eu teria como ter o Z calculado e compararia aqui e já saberia se aceito o H0 ou não. Só que ele, nesse exercício, ele não me deu para achar, ele me deu justamente para achar essa média. Como é que eu vou achar essa média? Então, repare. Olha bem, olha o que ele está dizendo. Ele dá uma informação aqui no corpo do problema para nós muito importante. Sabe-se que H0 não foi rejeitada. O que ele está dizendo com isso? Vamos botar aqui no outro slide. Sabe-se, vou escrever em verde aqui para vocês entenderem. Sabe-se que a hipótese nula não foi rejeitada. Em outras palavras, se ela não foi rejeitada, ela foi aceita. Tranquilo? Se ela foi aceita, a HN1 foi rejeitada. A hipótese alternativa, desculpa, HN1. A hipótese alternativa H1 foi rejeitada. Então, o que a gente conclui aqui do exercício? Que a média realmente é de R$2.000. É isso que ele quer dizer. Só que nós temos que saber qual é a média amostral no problema. Então, prestem atenção. Sempre que ele falar que H0 não foi rejeitado e tu estiver fazendo um teste unilateral à direita, como é o caso aqui, nós estamos fazendo um teste unilateral à direita, porque a média é maior que 2.000, ele falou lá, ó, a hipótese alternativa, ó, maior que 2.000, nós estamos testando aqui, ó, senão estaríamos testando lá, mas nós estamos testando aqui. Então, olhando desse panorama aqui, que é unilateral à direita, presta atenção, vou dar uma dica para vocês, uma regra, isso é regra. Sempre que o Z calculado for menor, Z calculado é menor que o Z tabelado, a gente aceita H0. Sempre que o Z calculado for, presta atenção, maior, a boca está sempre aberta para o lado maior, ó, que o Z tabelado, a gente rejeita H0. Então observa, se ele está dizendo que H0 não foi rejeitado, porque ela foi aceita. Então, se ela foi aceita, meus amigos, é porque o Z tabelado está aqui e o Z calculado está antes disso aqui. Porque ele é menor, ó. Isso aqui é um número, tem um número que é menor que 1,64. O número do Z calculado é menor que 1,64, porque ele está antes, ó. Ele não está dentro da região crítica, como alguns chamam isso aqui. Ele está fora da região crítica, por isso que foi aceita a hipótese nula. Então, o que nós vamos fazer? Se ele foi aceito, vamos pegar mais um slide em branco aqui. Esse exercício explica bastante coisa. Se ele foi aceito, se aceitou H0, vou botar aqui, aceita H0, pô, se ele aceita H0, de novo, o meu Z calculado, ele é menor que o meu Z tabelado. Ele está antes o valor do Z calculado que o Z tabelado, é isso que ele quer dizer. Agora, como é que eu calculo o Z calculado? O Z calculado é pegar a média menos 2.000, não sei se vocês estão lembrados, dividido por quê? Por 149,50
por raiz de 169. Que vai ser, no caso de for aceito, ele tem que ser o quê? Menor que o z tabelado. Mas quanto que vale o meu z tabelado? Qual é o número do meu z tabelado? Primeiro slide, ó. 1,64. Então, na realidade, ao fazer esse cálculo aqui, nós vamos encontrar qual é o número correspondente ao z calculado, que a gente já sabe, pela regra, que é menor que 1,64. A gente quer achar esse número. Só que para achar esse número, nós precisamos da média amostral, que no caso do exercício ele pede a média amostral. Então isso aqui é um caso de uma inequação, mas esquece o sinal, trata isso aqui como se fosse uma equação. Certo? Então nós vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Vamos por partes. Lá vou eu pegar outro pedacinho para vocês. Vou pegar mais um pouquinho aqui, para não pegar muito slide. Você vê que esse exercício ele é grande, por isso que demora a explicação. Então, ó, fazer aqui embaixo, x barra menos 2.000, por enquanto no numerador eu não posso fazer nada, dividido por 149 sobre 50,50 dividido por 13, menor que 1,64. Então agora eu vou pegar um novo slide. Um novo slide, meus queridos. Então vamos lá, a gente está resolvendo essa equação. Então o que a gente tem? X barra menos 2.000 dividido por 149,50 dividido por raiz quadrada de 169 é 13. Menor que o quê? Qual era o número lá? Que 1,64. Deixa eu ver qual é a cor que eu coloquei para... Tá. Menor que 1,64. Então agora é matemática pura. X barra menos 2.000 dividido por... Quanto é que dá 149,50 por 13? Vamos pegar a calculadora e fazer 149,50 dividido por 13. 11,50. Isso aqui dá. Menor que 1,64. 1,64 é a mesma coisa, para vocês entenderem mais matemática, que tivesse 1 embaixo. Então a gente multiplica em x. Agora isso aqui, a gente faz isso vezes isso para resolver. Então, x menos 2.000 vezes 1. Ora, x menos 2.000. Menor 11,50. Estou fazendo passo a passo para vocês entenderem. Primeiro eu faço assim. Vezes 1,64. Pegar mais um slidezinho para vocês. Então, isso aqui vai dar quanto? Voltando lá. X menos 2.000 menor. Quanto que dá? 11,50 vezes 1,64. Vamos calcular. 18,86. Então aqui daria... Agora eu vou fazer em azul, porque já resolvemos. 18,86. Logo, o meu x, ele vai ter que ser a média para realmente acontecer a aceitação da hipótese H0. Ela vai ter que ser menor, que isso aqui é menos, passa para o outro lado, fazendo o quê? Somando. Então vai ficar 18,86 mais 2.000. Então, a média, para isso aqui acontecer, terá que ser igual a menor ou terá que ser menor do que 2.000 e 18
com 86. Esse é o nosso resultado. Temos isso aqui? Vamos ver se a gente tem essa alternativa aqui. Então, quanta coisa explicando esse exercício. Olha lá, ó. Letra A. Quando ele fala no máximo significa o quê? Que ela não pode ultrapassar 2086. Tranquilo? Se eu pegar agora esse 2018 com 86, só para vocês verem e entenderem, tá? Já que nós estamos nesse exercício aqui, ele é grande, nós vamos até o final. Então agora olha aqui, ó. Uma prova real, só para ver quanto que seria o Z calculado, agora que a gente tem a média. O nosso Z calculado seria uma prova real, para realmente ver que tu acertou. Ele é igual a 2018 com 86, menos 2.000, dividido por 149,50. Opa, ficou feio isso aqui. Dividido por 149,50 por raiz quadrada de 169. Isso aqui vai dar 18,86 dividido por 149,50 por 13. Isso aí daria, isso é uma prova real, só para vocês entenderem, um Z calculado igual a quanto? Vamos lá. 18,86, 149,50, 13 divide. Daria um Z calculado exatamente igual a quanto? Olha que legal. 1,64. Um Z calculado igual a 1,64. O nosso Z. Então, repara. Se nós, voltando no desenho aqui para vocês compreenderem, se nós tivéssemos um Z calculado de 1,64, olha aqui, ó, ele estaria exatamente aqui, ó. E seria considerado rejeição da hipótese nula. Então ele tem que ser menor, o número aqui tem que ser menor que 1,64. Para ser menor que 1,64, voltando, vocês já viram aqui que a gente calculou, a média aqui, que aí não daria 1,64 aqui, a média aqui teria que ser, por exemplo, 2018, ou 2018 com 80 centavos. Aí já daria um Z menor que 1,64, ficaria antes do Z tabelado de 1,64, e aí fecharia com o problema da aceitação da hipótese nula, como ele falou, não foi rejeitada. Então vocês estão vendo aí um exercício que demorou, mas bem completo, para a gente entender essa matéria aí. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Deixa eu ver aqui mais um para a gente concluir essa primeira parte aqui. Vocês vão dizer, pô, mas os exercícios são grandezinhos. São grandezinhos. Vamos pegar aqui um barbada aqui para vocês. Vamos pegar um agora que a gente vai fazer o teste. Só um minutinho que eu estou escolhendo. Vamos fazer esse aqui, número 25, certo? Uma indústria produz uma peça em que uma amostra aleatória de 144 peças apresentou um peso médio igual a 19,5. O desvio padrão da população dos pesos dessas peças, considerado de tamanho infinito e normalmente distribuída, é igual a 2 kg. Repara que ele deu o desvio padrão da população. Então, automaticamente, não se testa mais com T-Student, já se testa com Z, independente do tamanho da amostra. Só se testaria com teste de Student se a amostra fosse menor que 30 e o desvio padrão populacional fosse desconhecido, ou seja, fosse dado o desvio padrão amostral. Tranquilo?
Aqui no caso, tanto o N é maior que 30 e o desvio padrão é o populacional. Então tem que ser o teste Z, distribuição normal de Gauss. Desejo testar a hipótese que a média, é que ele não preenche aqui, da população é igual a 20 quilos, a um nível de significância alfa. Foram formuladas as hipóteses H0, Y igual a 20 quilos, contra H1, Y diferente de 20 quilos. Opa, temos um teste aí bilateral. Por quê? Diferente, ó. Considerando que na distribuição normal, padrão Z, as probabilidades, isso aqui, ó, substitui a tabela. Ele não deu a tabela. Claro que vocês podem usar a tabela, mas isso aqui é um prova de concurso, ele não deu a tabela. Ele deu com isso aqui que equivale a tabela para a gente se virar. Então vamos ver. O que eu tenho aqui? Vamos de novo. Primeiro, eu tenho N igual a 144. Peças aleatórias que ele fala. Apresentou um peso médio igual a 19,5 quilos. Isso aí é peso médio, média amostral. 19,5 quilogramas. O desvio padrão da população dos pesos, eu considero tamanho infinito, é igual a 2 quilos. Desvio padrão, população. Ele é de 2 quilos. Desejo testar a hipótese que a média da população é igual a 20 quilos. Então, a minha hipótese nula, Y igual a 20 quilos. Deixa eu melhorar isso aqui. Y não, φ é igual a 20 quilogramas. Sempre a hipótese nula vai ser igual. E a hipótese alternativa, ela vai ser o quê? É a que dei, é a hipótese da desigualdade, ou vai ser maior, menor ou diferente. No caso aqui, ele deu diferente de 20 quilos. Por isso aqui, pela combinação disso aqui, eu já sei que se eu tiver que fazer o desenho, vai ser um teste bilateral. Ou seja, tenho que testar nos dois extremos da distribuição normal de Gauss. Muito bem, o que mais? Aí ele pede para a gente responder de acordo com esses dados aqui. O que eu tenho mais? Ele dá o P, vamos botar aqui, P, opa, sem esculhambação. P, probabilidade de Z ser maior que 2,58 é igual a quê? A 0,005, 0,005, isso aqui equivale a 0,005, 0,005, se tu quiser multiplicar por 100, porque tem porcentagem, isso aqui equivale a 0,50%. E te diz também que o P, a probabilidade do Z ser maior que 1,96 é igual a 0,0025. 0,025. Ou seja, 0,025, 2,5. Presta atenção. Se caso fosse perguntado qual seria o nosso nível de significância, como o teste é bilateral, se é teste bilateral, significa que esse 0,05 vai ser testado numa ponta e noutra. Significa que o nível de significância aqui, ele é de 1%. E de 2,5, ele é 5%. Quando é bilateral. Porque é 0,50 numa ponta e 0,50 na outra, se fosse 1%. 2,5 numa ponta e 2,5 na outra, se fosse 5%. Então aqui a gente já descobre que o nível de significância que ele deu aqui, para essa situação aqui, é 1% e aqui é 5%. Só basta pegar isso aqui e multiplicar por 2. Certo? Então esses são os dados que ele nos deram para a gente se virar. Certo? Aí ele pergunta, tanto o nível de significância de 1 como o nível de significância de 5, ela é rejeitada? Ela não é rejeitada? Então,
a gente tem que fazer o cálculo. Para fazer o cálculo, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar umas em branco aqui. O que nós vamos fazer? Vou pegar bastante até aqui. Nós vamos, então, fazer o quê? Já sabemos o quê? Vamos desenhar a nossa distribuição normal de Gauss primeiro, para ver como é que fica. Bem bonita. Vamos ver se eu consigo. Certo? Então, olha só. Vamos prestar atenção. Vamos considerar aqui, primeiro, como o alfa, o nível de significância, a gente vai fazer com 1%. Bilateral teste. Bilateral. Vamos testar com alfa igual a 1% bilateral. Se alfa é igual a 1%, que é nível de significância, é bilateral, significa, meus amores, que nós temos que testar dos dois lados. Ou significa o quê? Que essa área aqui, ela vale o alfa dividido por 2. Como alfa é 1, 1 dividido por 2, 0,50%. E essa área aqui também vale 1 dividido por 2, 0,50%. Vamos ver se vocês começam a adivinhar de onde é que deu os números aí da questão. Esse 0,50 dividido por 100, isso aqui é 0,005. Isso aqui é 0,005. Entenderam por que ele deu 0,05? Bilateral. O nível de significância é 1, testo nos dois, um pouco para cada lado. Esse número que está em vermelho aqui, como está para o lado esquerdo, é menos Z tabelado. Como está para cá, é mais Z tabelado. Mas eles têm o mesmo valor, eles são simétricos. De quanto que seria esse valor? Repara lá, ó. Repara que ele deu no exercício, ó, a 0,5%, ó. Quanto é que vale esse valor? 2,58. Então significa que aqui o número é 2,58 e aqui o número é menos 2,58. Lembrem, para a gente saber se aceita ou rejeita, a gente tem que sempre comparar o Z tabelado com o Z calculado. Quanto vai ser o nosso Z calculado? Primeiro nós estamos analisando com o nível de significância de 1%. Como é que a gente faz? A gente pega a média menos a média populacional, desvio padrão populacional por raiz de N. Então, vamos calcular no outro slide. Então, o nosso Z calculado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a quanto? Vamos olhar. Qual é o nosso Z calculado? Nosso Z calculado é de quanto? A nossa média, 19,5, média amostral. Então, 19,5 menos 20. Dividido por desvio padrão. Quanto é que é o desvio padrão? 2. Sobre raiz quadrada de quanto? Qual é o número de dados? 144. Então, quanto que dará o nosso Z calculado? 19,5, 20 menos, ele dá um número negativo na parte de cima. Ó. Menos 0,50. 2, raiz quadrada de 144 de cabeça. 12. Quanto que dará o meu Z calculado? Vai ser 2 enter, 12 divide, 0,50 CHS divide. Isso aqui dá menos. Vamos de novo, 0,50. Tem um erro aqui. 2 enter, 12 divide. Vamos de novo aqui para fazer bonitinho para vocês. Isso aqui dá menos 0,50, 2 sobre 12, isso dá 0,16, Logo, o nosso Z calculado, menos com mais dá menos, é negativo. Dá 3, negativo. Sempre que der negativo, a gente procura o positivo. Então, Z calculado igual a 3 lá na tabela.
que a gente não precisa nesse caso. Então voltamos aqui para o gráfico. Repara, se aqui ele é 2,58, isso aqui vai crescendo, isso aqui vai crescendo, vai crescendo. Tá entendendo? O Z tabelado, o Z calculado, ele é maior, ó. Eles vão dizer que o Z calculado esteja aqui, ó. Ele é 3. Se ele tiver aqui, ó, 3, ó, menos 3 está aqui dentro, ó. O menos 2,58 é maior, ó. Opa. Isso aqui é o nosso Z, nosso menos Z calculado, que no caso é menos 3. Então, repara, ele está dentro dessa área aqui, se eu for analisar para o lado esquerdo, ou dentro dessa área aqui, se eu for analisar para o lado direito. Então, o que eu sei? Que quando o meu nível de significância é 1%, que equivale a 0,50 aqui, 0,50 aqui, não sei se vocês lembram da regra. Vamos olhar só por um lado aqui, ó. A gente olhando por um lado tem que ser a mesma resposta do outro. Vou olhar por essa, que é mais fácil. Repara, o que eu disse para vocês? Toda vez que o Z é calculado... Opa, vamos botar aqui contra a cor bonita. Fazendo em azul. Toda vez que o Z calculado for maior, que é o que está acontecendo, que o Z tabelado, ó, que é o que está acontecendo aqui, o que acontece? Eu rejeito H0. Aceito H1. Então, a 1% eu sei o quê? Se eu considerar como nível de significância 1%, eu já sei que eu rejeito H0. Então, só com essa, vamos ver o que a gente pode matar. Tanto ao nível de significância de 1 como ao nível de significância, rejeita. Não posso dizer nada ainda. H0 rejeitado é o nível de significância de 5, não calculei, mas é o nível de 1, mas não ao nível de 1. Não, aqui já está errado. Eu já sei que a resposta não é essa. Porque ao nível de 1 ela é rejeitada. H0 é rejeitada para qualquer nível de significância superior a 1 e inferior a 5? Ainda não sei. A conclusão é que H0 é rejeitada para qualquer nível de significância, pois isso aqui está tudo errado. Não existe um nível de significância inferior a 1 tal que H0 não é rejeitada. Vamos esperar. Então, eu já sei. Por cima ali que a B e a D já está errada. Vamos agora fazer toda a análise de novo, considerando o nível de significância bilateral de 5%. Tudo de novo. Então, aqui agora o nosso alfa é 5%. Como eu fiz para vocês. Deixa eu botar em bonitinho como eu fiz no outro. Ó, o nosso nível de significância aqui, opa, é 5%. E eu vou testar bilateralmente, bilateral. Se é bilateral, significa o quê? Que eu vou testar nos dois extremos. Só que aqui eu tenho o chamado Z tabelado e aqui o menos Z tabelado. Essa área vale alfa sobre 2, 2,5%. E essa área aqui vale alfa sobre 2, 2,5%. Vocês estão vendo aí? Certo? Tranquilo? Muito bem. Quanto que vale esse Z tabelado? Quanto que vale esse Z tabelado? Vamos entender agora outro dado aqui, ó. Tá vendo por que eles deram 0,025 é a mesma coisa que 2,5, ó, 1,96, ó. Então, isso aqui é 1,96, isso aqui é menos 1,96. É isso que ele quer dar. Deu aí para vocês. Tranquilo? Muito bem. Para a gente saber se com 5% a gente rejeita ou aceita, temos também que buscar o Z calculado. Tranquilo? Vamos pegar mais um slide em branco aqui. Então lá vou eu, vamos calcular o Z calculado. Z calculado, nesse caso, vai ser igual ao quê? A mesma fórmula. De tanto fazer, a gente decora. X barra menos φ dividido por desvio padrão populacional sobre raiz de N.
Quanto que é o φ? Vamos de novo. Quanto que é a média amostral? Desculpa. Média amostral é a mesma, 19,5. Então, isso aqui vai ficar 19,5. Opa. Desculpa. 19,5 menos 20 por desvio padrão, que se eu não me engano era 2. Os mesmos dados. 2 sobre raiz de 144. Ou seja, quanto que vai me dar o meu Z calculado aqui? Menos 0,5 dividido por 2 sobre 12. Pô, mas o mesmo, cara. Sim, o mesmo. Só estou calculando de novo. Isso aqui vai dar menos 3. Muito bem, mesma coisa, os dados são o mesmo, não mudou nada. Então, olha para cá. 3 no meu gráfico estaria quanto? Aqui dentro também, ó. A 5%. Ó, o meu Z calculado seria 3 aqui, ó. E menos 3 seria aqui, ó. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego? De novo, como o meu Z calculado, ele é maior. Estou olhando para cá, mas se eu fizesse análise para cá, seria a mesma coisa. Que o Z tabelado, que vocês estão vendo, ele está aqui dentro da área de rejeição. Ele está dentro da área de rejeição. Então, eu rejeito H0. Então, tanto a 1% como 5% de nível de significância, essa é a conclusão que eu chego. Vamos escrever. Vamos escrever para os senhores e senhoras e senhoritas. Tanto, olha lá, conclusão, vamos botar assim, conclusão. Tanto a 1% como 5% de nível de significância rejeito H0. Essa seria a nossa conclusão. Temos essa resposta aqui, vamos ver. Vamos buscar nas que a gente é. Tanto ao nível de 1%, como de 5%, H0 não é rejeitada. Errado. Errado. A gente acabou de ver que não é isso. Ao contrário. Isso aqui está errado. H0 é rejeitado para qualquer nível de significância superior a 1 e inferior a 5. Não existe um nível de significância inferior a 1 tal que H0... A resposta me parece a mais certa, que isso aqui não está certa, seria a letra C. Vamos ver o que ele diz. H0 é rejeitada para qualquer nível de significância superior a 1. Vamos ver. Vamos analisar aqui no gráfico para ver a resposta agora. Superior a 1. Vamos olhar aqui. Cadê o nosso gráfico? Deu o nosso gráfico. Qualquer nível de significância superior a 1. Superior a 1. Cadê o nosso nível de significância aqui? Vamos achar aqui. Fiz tanta coisa aqui. Superior a 1. Então, repara. Se eu ir aumentando aqui o nível de significância, ó, se eu pegar esse traço aqui e for aumentando, concorda que o Z calculado cada vez é maior e o Z tabelado é menor. Ele continua lá dentro da área de rejeição, então continua rejeitando. Se eu aumentar aqui para 2%, 3%, vai aumentando isso aqui a área, ele continua sendo rejeitado. Então é verdade. Ele fala lá. H0 é rejeitado para nível de significância superior a 1 e inferior a 5. Vamos ver o inferior a 5. O que é inferior a 5? Ó, 5. Inferior a 5, ó. Se for inferior a 5, 4, 3,
2. Inferior a 5 já nós temos uma resposta aqui que pode ser meio, né? Pode ser 2,5, aí já não seria rejeitado, porque o Z calculado estaria antes. Então, inferior a 5. Inferior a 5 seria o quê? 4, 3, 2, até 1, né, mais ou menos. Aí estaria a resposta. Deixa eu ver qual é a resposta que esse autor deu nesta questão, só para a gente verificar se tem resposta, né? Porque às vezes ele se engana. Então, essa aqui é 25. Vamos dar uma olhada na resposta, o que ele fez. 25 é letra C. É a resposta que a gente deu. Sim, seria a resposta. Porém, temos um probleminha aqui só nessa coisa. Olha só. H0 já para superior a 1? Sim, isso está perfeito. E inferior a 5. Inferior a 5, ó. Inferior a 5 seria esse gráfico, examina. Ó. Inferior a 5. O que é inferior a 5? Menor que 5. Né? Então, aqui 4, ele continua sendo rejeitado. Aliás, inferior a 5 tem razão. Seria para cá. Menos 5 seria 4. 3, 2, até 1. Então, realmente a resposta fechou. Né? Letra. Qual é a letra que nós temos que dar ali como resposta? Isso aí, como a minha mulher, vocês devem ter escutado, falou. Letra C. Essa é a resposta. Certo, gurizada? Fizemos aí alguns exercícios. Claro que tem mais outros. Eu vou tentar gravar outra aula aleatoriamente para vocês terem mais exemplos para poderem fazer um bom trabalho. Lembrando que o que cai na prova de vocês é apenas essa matéria, teste de hipótese. Falou? Boa noite. Por hoje é só. Obrigadão.